Voltamos aí, galera, com o Inteligência Condominial, com essa música linda, romântica. Bonita. Não gosto de você que eu sou casado. Ai, meu Deus do céu. Pessoal, voltando então para o nosso último bloco, com Engenharia Condominial, estamos aqui com o engenheiro Diego, né? Diegão, fala um pouquinho de você para a galera te conhecer. Bem, eu sou Diego Gomes, né? Sou engenheiro civil, já tenho uns 5 anos que eu estou trabalhando nessa área aí. Trabalho na MBM Engenharia e a gente tem trabalhado tanto na área de varejo, condomínio, reforma, manutenção e estamos aí para a gente falar um pouquinho sobre essa parte da engenharia aí. Beleza, então. Pessoal, fica à vontade, quem quiser tirar alguma dúvida aí, pode falar com o nosso engenheiro Diego, que está no quadro de Engenharia Condominial. Diegão, você fala sobre o que mesmo hoje, nosso quadro? Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a parte de orçamento e contratação de serviços de engenharia para o condomínio. Que a gente fala, hoje a gente tem muito condomínio em Brasília. Né? Você viu, falou 64 milhões de pessoas, né? Que falou 64 mil pessoas que vivem no condomínio, né? 64 milhões, né? Milhões. Milhões de pessoas que vivem no condomínio. Então, a parte da engenharia hoje é uma coisa que está bem na alta aí na parte de condomínio. Né? Tem muito condomínio que já tem um tempo, então ele vai ter que passar por uma reforma. Desde parte de fachada, várias outras áreas que estão envolvidas no condomínio. Então, vamos lá, né? Tá falando sobre orçamento, né? Isso. Vamos partir do princípio, então. Como é que a gente monta um bom orçamento, então? Bem, o orçamento ele é composto do valor, né, que você vai ter de mão de obra e de material para executar aquele serviço. Então, é o valor que você precisa, que o condomínio tem que ter para fazer aquele serviço ou desenvolver aquela atividade que ele tem no escopo dele para estar fazendo ali no condomínio. Seja desde uma manutenção simples a um serviço mais complexo. Então, vamos lá. Na minha pesquisa, eu vi o seguinte: o primeiro ponto é montar um edital, é isso? Seria, porque hoje em condomínio, quando a gente fala em fazer um orçamento, fazer uma proposta, uma cotação de serviço de engenharia, muitas das vezes você vai num condomínio e você chega lá, a pessoa não sabe te explicar o que ela quer ou se o que ela quer é viável. Isso acontece muito. Então você chega lá, você vai contar um serviço e você se depara com vários fatores que alguns desses, às vezes, inviabilizam o que ele está desejando, né? E, às vezes, impossibilita também a execução do serviço. Um exemplo que eu dou, semana passada eu estive ali no Valparaíso e a gente fui lá para a gente ver uma questão de pintura nos edifícios lá no condomínio. E chegamos lá, tinha uma pessoa que já tinha até cotado o serviço, já dado um preço que era inviável, porque acredito que viu a quantidade de serviço e achou que dava certo, que foi a parte de pintura de fachada. Só que quando eu fui lá para avaliar a situação, não tinha como prender o balancinho, não tinha como você prender o equipamento para executar o serviço. Ou seja, você está dentro... Então não tinha como fazer o serviço, né? Exatamente. Só que assim, aí você pega, se você for para uma empresa que ela tem a responsabilidade dela, ela não vai pegar esse tipo de serviço. Mas aí você não sabe também se ele ia pintar com um drone. É verdade, né? Não, o cara vai querer estar no outro nível, né? Nova tecnologia, né? Então, assim, você chega lá, você se depara com uma situação que é inviável, né? E peguei, orientei o síndico, falei que na realidade ele tinha que pensar primeiro no sistema de ancoragem, para depois pensar na pintura da fachada. Então, muitas das vezes o síndico tem que avaliar toda essa logística, só que o síndico não é engenheiro, né? Então, assim, no caso aí, o edital ele entra para padronizar, né, o serviço que vai ser executado, né? E eu acho que tem uma maneira até mais justa também para quem vai concorrer com esse edital, né? Com certeza, porque senão você se depara com o seguinte: você fecha um valor que você passa para todos os condôminos e no final vai ter um aditivo, por quê? Porque aquela empresa não cotou tal item que deveria estar contemplado. E a gente, lógico, a empresa de engenharia, se você contrata um engenheiro que for coerente, ele vai estar sempre te alertando do que está faltando. Tem muitas empresas que não, ela quer pegar o serviço sabendo que vai ter esse aditivo lá no final e depois para o síndico justificar fica complicado. Porque sempre quando a gente fala em adicionar um valor de uma coisa que já está contratada, que já está fechada, para o síndico fica meio complicado de justificar isso. E outra coisa, ele está fazendo, não tem como separar a obra, né? Não tem como separar, tem que continuar. Então você acaba sendo até uma coisa de expertise da empresa, né? De má fé, no caso. Exatamente. Né? Então, assim, lá na MBM a gente também ajuda muito a parte de condomínio, desenvolver essa parte de edital, esse tipo de situação, porque você tem que fazer uma avaliação dos seus orçamentos que você tem. Você tem que fazer uma equalização. Ou, caso contrário, que normalmente eu nunca vi em condomínio, é contratar uma empresa de engenharia onde ela vai fazer o levantamento do orçamento e passar um orçamento de referência até para o condomínio saber quanto que ele vai gastar. E tem condomínio que quer fazer um serviço, mas ele não sabe quanto é que custa.
Então, assim, eu quero fazer, só que eu quero fazer e não sabe quanto é que vai valer aquilo, qual o valor que é executável. Porque às vezes você vai fazendo, a gente fala de um orçamento, o cara pode te dar um preço, que nisso que eu fui no Valparaíso, um valor que não consegue executar. E ele vai começar e no final vai parar e vai sumir. Não, mas eu acho que dá pra executar, o Diogo deu a solução. O cara vai ter muito drone, vai ser um drone, vai pintar a fachada, é doido. Boa alternativa às empresas que fazem pintura, né? Vou patentear a ideia já. Verdade. Ô, Já, eu sei que tu passou lá por uma pequena obra agora no seu condomínio, né? E como é que foi essa experiência lá de montar o orçamento? Como é que você conduziu essa situação lá? Completando o que ele falou, a gente tem que buscar quanto que poderia gastar, quanto é que vai valer aquela obra ali. E às vezes você fala assim, quando o cara fazer o orçamento lá, não, meu irmão, vou gastar, só uma obra aí eu faço aí 5 mil reais. Aí tu fala, caraca, é muito dinheiro, né? Aí quando tu vai ver na legalidade, quando você busca, geralmente você vai gastar 15, mas certinho, com todo o processo de engenheiro, com a equipe. E assim, a gente tem que procurar sempre manter os padrões da lei, você falou, né? RT, se a empresa está em dia dos funcionários, tem a questão do seguro da obra também, tem umas obras que tem que ter seguro daquela obra, né? E até então, até não é para tirar o nosso da reta, mas legalzinho, porque você responde depois. Exatamente. E assim, um condomínio, no geral, quando a gente fala de seguro, hoje se você for para qualquer obra pública que você faz, tem que ter um seguro, tem toda uma fiscalização. Lógico que tem obras dentro do condomínio que são coisas simples. Agora, tem obras que a gente vai orçar aí que chega em 1 milhão. Então, você fala de uma obra de complexidade maior. Quem é que vai estar recebendo esse serviço? E o condomínio, muitas das vezes, o condômino quer passar essa responsabilidade para o síndico. Só que o síndico não tem o conhecimento. Ele não vai saber realmente fazer essa avaliação. Não, por exemplo, estamos aqui no 6º programa e aqui a gente repara o seguinte, que o curso aqui em Ideia Sempre você está cercado de bons profissionais, né? Porque você não precisa saber tudo. Você não sabe engenharia, você não sabe direito, você não sabe relações humanas, você vê, hoje falando da questão do mediador, você vê uma coisa que está surgindo, acho que é interessante. Então, assim, igual eu falo, o condomínio ele envolve várias áreas, né, do dia a dia, dos conhecimentos, né? Até a área do nosso doutor ciência contábil também conta, né, que é a parte contábil. Cientista. Cientista. Diegão, vamos lá então, vamos seguir com o nosso caminhar aqui nessa parte de orçamento. Pulando essa parte do edital, beleza, montei o edital, vou padronizar o que é o serviço, até para as pessoas também montarem um bom orçamento, né? Até para também os moradores saberem o que vai ser feito, né? Depois dessa etapa do edital, qual é a próxima etapa? Seria realmente você levantar a parte de todo o quantitativo, e o que eu sempre oriento é você especificar os materiais que você vai estar usando, ou seja, definir, né, se é uma tinta, qual que é a marca daquela tinta. Por quê? Quando você deixa muito aberto o seu orçamento, você está deixando, às vezes você vai ter uma empresa que ela está cotando uma coisa boa, porque ela tem o nome dela a zelar, assim como tem outro que não, ele está pensando só no preço. Então, acho que a gente tem que estar no meio termo, né? Ao usar, se você vai fazer uma pintura no seu prédio, você pensar numa tinta razoável e num preço que seja compatível também com aquilo que você vai fazer. Então, porque muitas das vezes o condomínio, ele não sabe especificar o material que ele vai estar utilizando. E com isso, você tem empresa A, cota um valor, empresa B, cota outro valor, empresa C vai cotar outro valor totalmente diferente. É só levar isso igual ao papel higiênico. Tem empresa que não está nem aí. Não, dela que está na reta. Isso é verdade. Então, assim, a gente lida muito com isso porque não está especificado e dependendo da empresa que você está atuando junto ali, você tem esse nome da sua empresa e você, lógico, quer fazer um serviço de qualidade. Só que você vai em condomínio que ele não quer saber de qualidade, ele quer de preço. Só que ele não se atenta a qual material que ele vai estar utilizando. Se é um material bom, se é meio termo, se não é. Ou se, às vezes, na execução, realmente vai estar sendo utilizado aquele material, que é pior. Hoje você pega um síndico. O síndico ele tem a vida dele particular, além de ser síndico. Então ele é muito corrido, no tempo dele que ele tem disponível, ele vai estar ali ajudando, a parte de síndico ele vai estar desenvolvendo. Só que na hora de receber um trabalho, ele não vai estar 100% acompanhando. Como é que você vai avaliar uma coisa que você não conhece, né? Exatamente. É mesmo que você botar um professor de português para corrigir uma prova de matemática, né? Cada um na sua área, né? Sim, a parte de orçamento é isso. O que eu oriento depois de você fazer esse termo de referência, seja ele da maneira que você achar viável, onde você vai estar especificando todos os materiais, como que você quer que seja executado, você realmente partir para essa planilha e mandar para as empresas para cotações. E no final, lógico, depois das vistorias, que é algo muito importante, para depois a empresa não falar que não estava sabendo da situação, ou que está com uma certa dificuldade, que aquilo ali ficou faltando um item,
é sempre bom essa parte de vistoria para ele estar ciente do que, qual o serviço ele vai executar e quais são as dificuldades que ele vai ter. Né? Então, assim, você aconselha o síndico sempre solicitar a vistoria prévia do orçamento, Com né? certeza, é algo que é essencial, porque muitas das vezes tem empresa que ela vai fazer um serviço e quando você manda uma planilha, ela não vai fazer a vistoria, então ela não sabe o grau de dificuldade que ela vai estar encontrando. E acaba isso lá na frente gerando um grande transtorno. Você fecha um contrato de execução com aquela empresa e ela vai chegar para você e vai falar, eu pensei que era uma situação e não é. Tipo, esse prédio que eu fui vistoriar lá. Né? A pessoa pegou e ela não se preocupou em como seria feito o serviço. Só falou que ia fazer... Até como, né? Então, a parte de engenharia, a gente fala que é sempre isso. O difícil que eu vejo para o síndico, às vezes ele quer um respaldo, mas quando você fala num respaldo, o condomínio, o pessoal do condomínio não quer aceitar por causa do custo. Então ele, por exemplo, o cara vai fazer uma obra lá de 1 milhão, aí o síndico, que nem recentemente teve uma mulher que me procurou, uma obra no valor alto, e ela falou que estava querendo um engenheiro para acompanhar. O pessoal do condomínio falou que não tinha necessidade. Então é bem estranho isso, porque o síndico está querendo o melhor para o condomínio e o condomínio não. Mas eu acho que o síndico tem que estar o seguinte, que é a responsabilidade dele. Ele também pode contratar isso se ele vê que é necessário ou não. Sim, muitas vezes, igual comigo é o seguinte, muitas vezes o síndico, ele se esconde na parte do conselho fiscal, dos moradores, isso acontece. Ele responde civil criminalmente. Ele não pode também ter medo de tomar decisões. O que eu deparo no dia a dia é o seguinte, as pessoas que estão síndico, são pessoas que talvez não estão acostumadas a tomar decisões. Nunca foram diretores, nunca foram gestores no local de trabalho. Então, assim, a gente tem que entender que o síndico também pode e deve tomar certas decisões para preservar o condomínio e preservar a pessoa dele também, porque ele responde civil criminalmente. Giovanni, tem alguma pergunta aí para o nosso Diego? Você conhece a dona Rita? Quem é a dona Rita? Essa daí é famosa. Ela está fazendo uma festa de aniversário lá da filha dela, festa 0800, bebida, comida de graça. Se você não foi convidado, vai lá no meu condomínio que eu te coloco pra dentro. Não, mas outra coisa, deixa chamar o Diego, porque ela tem que fazer uma avaliação de quantas pessoas cabem lá. Vai cair a laje. Não, o problema é dela, ela convidou. Já tem alguma pergunta aí pro nosso amigo Diego? Não, tem nenhuma. Eles falam tudo que eu ia perguntar sobre a questão dos orçamentos e falou tudo isso sobre isso aí. Então, assim, o que eu sempre oriento, aonde eu vou, lá no meu condomínio também, eu ajudo lá o síndico, o Jorge, que Isso é bom, isso é bom pro condomínio, até o condomínio é bom pra ele. Exatamente. Então, assim, sempre, lógico que, na medida do possível, eu sempre estou colaborando lá para a gente conseguir somar, que a parte de engenharia é uma coisa que tem em todo lugar, vai ser necessário, é necessário. Então, muitas das vezes, toda essa sistemática da engenharia, ela não envolve só coisas corretivas, né? Ela também tem a questão das preventivas. Não, e outra coisa, a preventiva é mais importante. Se você não teve a preventiva, você vai ter a corretiva. Mas né? assim, se você for olhar hoje em condomínio, não existe preventiva, só corretiva. Infelizmente, porque quando a gente fala em preventiva, a gente vai ter um custo adicional que não é todo condomínio que vai aceitar. Porque o condomínio, eu falo lá no meu condomínio, eu vejo o seguinte, tem muita gente para criticar. Agora, para a pessoa chegar e dar uma solução e falar assim, vamos fazer dessa maneira, a pessoa não tem a capacidade. Então, assim, para criticar é fácil, é lógico, é simples a gente vê um defeito. Só que o condomínio, ele tem vários sistemas envolvidos naquilo. E para um síndico, que ele já tem a vida particular dele, que ele tem o trabalho dele particular, é mais dificultoso e muitas das vezes é que nem o já falou, a pessoa quer te derrubar como síndico, né? Então, O condomínio do Diego é igual minha família. Pra ajudar, não tem ninguém, mas pra criticar, não que eu não dê motivo. Então, vamos ser honestos. Né? Você vê, a gente tá falando sobre para-raio, né? Isso é uma coisa que é exatamente. simples, Isso. mas é uma coisa que é importantíssima, a questão de vidas, prevenção. E assim, é igual eu falei, é um sistema, né, cara? Cada dia a gente vem falando, cada semana, falando sobre impermeabilização, hoje falando sobre orçamento. Cara, é muita coisa que envolve condomínio, né? Hoje a profissão de síndico ela é muito disciplinar mesmo. Isso, exatamente. Então, assim, a parte da engenharia, que eu falo, essa questão do orçamento, de execução de serviço de engenharia, o síndico, lógico, tem que se atentar à empresa que ele está contratando, a questão da RT, se ela é cadastrada no CREA, se ela tem um engenheiro que realmente vai acompanhar, e se aquela empresa também, a referência, né? Eu falo a referência daquela empresa, porque quando a gente está falando em botar uma empresa dentro do nosso condomínio, você tem desde o serviço de engenharia até o serviço de segurança, porque vai estar os funcionários daquela empresa transitando dentro do seu condomínio. Então tem que ser realmente uma empresa que tenha, dar todo esse suporte. E lógico, além disso, a gente tem outros sistemas que vão, que nem se falou semana passada, foi falar de para-raio, impermeabilização,
existe toda uma complexidade dentro de um condomínio. E que muitas das vezes o síndico, lógico, tem que buscar sempre essas pessoas que vão estar dando esse suporte, porque é um conhecimento que ele não tem. E tem que estar sempre indo em busca, e quando a gente fala de contratação, lógico que tem que estar sempre respaldado, questão de orçamentos, desenvolvimento das atividades, e o que realmente vai estar sendo contratado para executar. A pergunta que eu faço agora, Diego, você conhece esses detalhes de engenharia, de reforma, de orçamento? Você aceitaria ser síndico de algum condomínio? Não. Tá vendo, meu povo? Eu falo não porque eu atualmente já tem uns meses que eu estou morando num condomínio e vejo a complexidade que é, e tiro o chapéu também para quem é síndico. Porque a pessoa tá tirando ali do tempo disponível que ele tem para cuidar de algo que é dele e de outras pessoas, e sempre se esbarra na grande dificuldade que é você manter aquilo em ordem. Né? Desde você às vezes você vai pintar um prédio, toda a complexidade, aí o síndico quer fazer da melhor maneira, quer contratar da melhor maneira, e mesmo assim tem gente que vai lá e critica, e tem toda essa dificuldade que hoje... Muitas vezes o condomínio, né, tá sob o cuidado do síndico naquele momento, e uma dica aí que eu dou para os síndicos é: nem para todas as coisas a democracia funciona. Vai lá, mete o pé e passa da melhor maneira. Chuta já. É interessante você falou da parte preventiva, que é a dificuldade que não só eu, mas vários síndicos também que a gente acompanha nos grupos aí, a parte preventiva, a gente quer fazer a parte de prevenção, só que até o morador entender que aquilo lá não é para ser feito, vai gastar o dinheiro à toa, e quando tem que fazer, já está executando, aí pensa assim, mas ele não fala assim, deveria ter feito mesmo. Exatamente. A parte preventiva é uma parte muito importante. Hoje a gente vai, se você for falar na empresa que eu trabalho, mexe muito com a obra pública. E dentro dos órgãos, né, dos órgãos públicos, eles trabalham muito essa questão de preventiva. Porque, querendo ou não, tem a parte elétrica, a parte hidráulica, tem situações que ali você se depara, então você tem que sempre estar dando manutenção desses sistemas que é envolvido dentro do condomínio. Diegão, eu vi que na pesquisa, uma coisa interessante sobre a questão de curva ABC. O que seria essa curva ABC dentro do orçamento? Curva ABC é quando você pega o seu orçamento, e aí você tem dentro da classe C, da classe A, desculpa, dentro da classe A, 80% do custo do que você vai estar executando. Então, assim, para fins práticos, né, um engenheiro orçamentista, quando a gente vai fazer um orçamento, o que a gente tem que levar mais em consideração seria os que estão na classe A, porque ele vai pegar 80% do valor do serviço que você vai estar executando. Mas isso aí é mais, assim, questão de engenheiro que realmente está desenvolvendo a parte de orçamento. Para o síndico, eu acho que ele precisa do mais objetivo, que é saber o valor que vai custar, como que vai ser feito, né, os materiais que a empresa vai estar aplicando realmente são os que foram contratados, e tem muita empresa aí que fala que vai estar te fornecendo uma tinta A e fornece uma B, e pelo síndico não estar 100% dentro do condomínio, vai pintar quando você voltar, a parede já está pintada, e aí fica meio complicado essa logística de você estar acompanhando isso. Então, o síndico tem que sempre estar, que nem a gente fala, respaldado com isso. Infelizmente, a grande dificuldade do Já ou de outros condomínios é o quê? Quando ele vai propor para contratar um engenheiro para acompanhar, os condomínios falam, não, isso não é necessário. Eles falam assim, é necessário fazer isso? É sim, até no eu falei sobre a questão expliquei sobre a RIT, tem gente que nem conhecia a RIT. Aí ele falou assim, falou sobre o engenheiro visitar o condomínio, fazer a forma preventiva. Mas você acha necessário? Você tem que fazer outra coisa lá. Até você tem que passar isso para o morador, que tem que fazer essa parte preventiva. Ele sai da Assembleia e fala assim, nada a ver o cara falou aí. E o pior é que assim, na e hora quando que acontece, dá um problema, exatamente, ele vai cobrar de quem? Do síndico. Não, e depois acontece a situação, já aconteceu no condomínio, aí aconteceu, aí é como se fosse assim, eu passei para todo mundo que ia acontecer isso, aí o pessoal faz aquela... Que ninguém sabia de nada. O próprio morador dificulta, né, cara? E ele entende, ele sabe, você não tem jeito, você não tem conhecimento disso. Só se tiver, no caso do condomínio do Diego mora, tem a vantagem que ele está lá, então ele pode ajudar o síndico nesse sentido, né? E é interessante porque, igual eu falei que, graças a Deus, ele não mora no condomínio, ele é engenheiro, pode poder ajudar voluntariamente. Até no meu condomínio eu tenho um advogado trabalhista, né? Também ela me ajudou bastante no início do condomínio, que era contratação direta. E ela sempre ajuda voluntariamente, assim, assado. E assim, se eu fosse também um engenheiro que fosse ajudar o condomínio, eu ajudaria assim também. Com certeza. Igual eu costumo dizer, o condomínio é feito pelos próprios moradores, cara. O síndico é só o representante, não impede ninguém de ajudar, colaborar. E outro contrário, vai fazer uma comunidade mais forte, né? Todo mundo unido.
Tá todo mundo aí na paz, então eu vou tacar a lenha aí. Eu ajudo mediante a redução da minha taxa de condomínio. Porque se eu faço uma coisa errada, o que vocês vão fazer? Vão me aplicar multa. Tá. Se eu faço uma coisa boa, vocês têm que reduzir minha taxa. E aí, já, o que você acha aí? Não, pior que tem que ajudar, eu tenho que ajudar voluntariamente mesmo, isso aí não tem como não. Quando não tem dinheiro não, né? Eu costumo falar com os moradores, nem entende. A gente está na frente do condomínio, mas eu preciso da sua ajuda também. Não quer dizer que eu vou fazer o que você está falando, não, mas tem que precisar da ajuda, porque a gente mora na comunidade. Isso é verdade, Diego. Estamos quase no finalzinho do nosso quadro de engenharia condominial. Qual é a dica que você dá aí para o síndico no dia a dia, ou já alguns síndicos aí nessa área de engenharia aí, beleza? Tentar. A parte de engenharia que eu oriento todo síndico quando eu tenho a oportunidade de estar conversando, que eu vou desenvolver algum trabalho, lógico, a gente sempre está orientando. E a questão da parte, quando a gente fala de contratação do serviço para um condomínio, o correto seria realmente você contratar uma empresa onde ela vai fazer um orçamento de referência. Por quê? Você vai estar ciente de qual o valor que é compatível com o serviço. Porque não adianta você falar assim, para o seu condomínio, eu contratei um serviço aqui, foi barato, ficou bom. Beleza, mas essa empresa realmente vai cumprir com as obrigações dela? Porque às vezes você está colocando uma empresa dentro do seu condomínio que ela no final não vai conseguir. E assim, o síndico ele não tem um parâmetro, ele não sabe qual o valor que é justo para aquele serviço. De voltar no que o Zé já falou, né? Conhecimento, né? Sempre buscar conhecimento. Então, assim, você não sabe qual o valor justo. Às vezes você tem um serviço lá, se você tiver um exemplo, você está com um orçamento de referência para o serviço que você vai executar no seu condomínio. Um engenheiro falou para você que é 50 mil. Se chega um cara lá falando que vai fazer por 10, não tem como, né? É complicado, né? Só que assim, hoje você vai para o condomínio, o síndico, o parâmetro dele é valor. Infelizmente, vai para o condomínio, a maioria o parâmetro é valor. Não é a empresa que está contratando, não é se aquela empresa tem um corpo de engenharia, porque quando a gente fala de uma empresa, tem todo um custo. A empresa está cadastrada no CREA, tem um custo, para ter um engenheiro tem um custo. É diferente de você contratar, que a gente diz, o Zezinho da esquina, que é pintor. Então você tem todos esses valores que a gente tem que estar sempre ciente disso. E o síndico amparado através disso. Na verdade, Diegão. E aí, como é que o pessoal consegue te encontrar? Como da empresa você trabalha lá? Vende um pouquinho do seu peixe. Bem, eu trabalho na EMBM Engenharia, né? Meu contato, caso alguém queira tirar alguma dúvida, ou às vezes até questão de contratação de algum serviço, é 61 98433 4045. Falou muito rápido, fala mais devagar aí, qual é o número? 61 98433 4045. Não, Diego, obrigado por estar participando do seu tempo aí no quadro de engenharia condominial, né? Meu amigo Giovanni, faça as saideiras da sua aí, eu vejo seu peixe também. Queria convidar vocês a irem assistir um stand-up maravilhoso. Será que é bom esse programa? Será que é bom esse stand-up? Eu não vou estar lá. Você não vai estar lá em gravar, né? Mas vai ser um tempo muito curto. Que é lá no Recanto das Emas, na próxima terça-feira, dia 23, às 22 horas. Não tem nem desculpa, não tem jogo, não tem Big Brother, não tem nada. Então vá lá, às 23 horas, no bar do Sagaz. Fica atrás da Honda, vai ter uma galera top lá, vai ter o TJ Fernandes, da Record DF, vai ter o Elton Lima, a Beth Fabi, que é um super humorista aí. O já vai estar lá prestigiando também. Pô, legal, hein? Então, sim, vamos repetir. Eu gostei do convite. Que dia, horário e local? Vai ser dia 23, terça-feira, às 22 horas, no Recanto das Emas, atrás da Honda. Fica no Sagaz Long Bar. Tá. A Honda vai pagar aí para patrocínio? Você tá falando 10 vezes o nome da Honda? Pode eu tô pagando você, né? Mas se alguém quiser me patrocinar, entra aí no @Giovanni Felício, tanto no Instagram quanto no Facebook. Que aí eu faço um jabazinho aqui também na rádio, que ninguém nem vai perceber, eu dou como ponto de referência. Outra coisa, Giovanni, você não falou valor, cara. Tem valor gratuito? Não, é R$10. R$10 é simbólico. Se levar cerveja é mais barato? Leva escondido que o dono do bar vai reclamar. Pessoal, ficou aí a dica de stand-up, acho que é bacana isso aí, se divertir um pouquinho, né? Quero agradecer ao pessoal que esteve aqui hoje, o Dr. Hugo, é bacana o instituto dele. Quem quiser conhecer ele no Saber Condominial, um projeto muito bacana que tem. Agradecer o síndico que já pela disponibilidade. Lembrando, quem quiser ver um pouco da nosso quadro lá de síndico para síndico, no YouTube, Inteligência Condominial, curte lá, avalia. Agradecer a presença também do Diego, né? Querendo ou não, a gente, no dia de Páscoa, né, tá aqui tirando essas ideias aí.
Agradecer também nosso amigo Giovanni, né? Agradecer nossos patrocinadores, Toque Emissão de Condomínios, seu condomínios em boas mãos, cotações 61984445210. Temos também a CL Tecnologia, da empresa que merece toda a tecnologia de condomínios, cotações 61984445210 também. Temos também aí o pai e filho dedetizadora, dedetização condomínio, limpeza de caixa d'água, pequenos reparos, no telefone 61984445210. Pessoal, para encerrar aqui, tem sempre aquela mensagem linda, profunda, né, que eu deixo para vocês. É o seguinte, o que eu quero falar para vocês hoje? Tem um cara que eu sigo que chama-se Tony Robbins. E ele fala o seguinte: você é a solução de todos os seus problemas. Então, se às vezes está procurando no outro, o que está em você. Então, se essa fica a mensagem de hoje, estamos aí na paz, momento de reflexão, momento de renovação, que a gente possa renovar nossas energias. E principalmente o seguinte: você não vai achar no outro a solução. A solução está em você, nas suas atitudes, no comportamento. Então, assim, pessoal, muito obrigado mesmo. Agradeço vocês aí por tudo. Lembrando que hoje almoço na Dona Rita 308, galera. Obrigadão. Você é a solução dos seus problemas. Obrigadão, galera. Ativa FM 98.1. Obrigado. Até sábado que vem. Valeu. Fui!